Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados, minhas amadas irmãs. E hoje estou aqui mais uma vez, mais um dia, pela misericórdia do Senhor. E o Senhor me concede mais uma vez de estar aqui compartilhando da palavra dele. Amém, meus amados. Eu estava orando a Deus. E Deus, meus amados, minhas amadas irmãs, estão me fazendo refletir como é maravilhoso nós tomar uma decisão na nossa vida, uma decisão séria. Deus estava me fazendo refletir, meus irmãos, na oração, que vale a pena nós renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar às coisas deste mundo que o diabo muitas das vezes ele nos oferece. Porque eu me lembro, meus amados, queridos irmãos, em Mateus capítulo 4, a tentação que Jesus passou logo depois do seu batismo nas águas. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água, porque estava em jejum. E veja, meus amados, minhas amadas irmãs, uma pessoa que está em jejum, sem comer pão, sem beber água, sem se alimentar direito, aleluia, essa pessoa vai sentir o quê? Ela vai sentir fome. Ou seja, a carne, o corpo do Senhor Jesus estava desejando o pão. E chegou o diabo para o tentar, oferecendo o quê? Transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Agora veja, meus amados, Satanás, o diabo estava ali oferecendo a Jesus o que a carne dele queria. E é isso que o diabo faz nos dias de hoje, para mim e para você. Ele oferece aquilo que a nossa carne deseja. Porque a carne, eu digo o corpo quer beber, o corpo quer fumar, o corpo quer se drogar, quer se prostituir. Mas aí vem o diabo com os seus pratos, os seus prazeres para nos oferecer. E se nós não tiver uma estrutura espiritual firme na palavra do Senhor, uma vida de oração próximo de Deus, a gente acaba aceitando os pratos de Satanás e indo para o mundo do pecado. Mas agora eu vou te mostrar um exemplo, meus amados, minhas amadas irmãs, de um homem, um dos maiores profetas da Bíblia. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, veja o exemplo de Moisés. Moisés deixa um exemplo muito maravilhoso para mim e para você. Se você quiser pegar sua Bíblia, pega sua Bíblia e vamos meditar. Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. O 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora veja aí, meu amado, minha amada irmã, um grande exemplo para mim e para você. Glórias a Deus, aleluia. Que Moisés, ele já estava grande. Moisés já tinha o raciocínio do que era bom e do que era mal. Veja, está dizendo assim, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou, ele negou, ele desfez de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele não queria essa glória. Moisés, ele não queria ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não queria essa glória para ele. Moisés, ele não queria esse título para ele. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 25, está dizendo, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então tá aí, meu amado, minha amada irmã, Deus me fazia refletir em oração aqui no meu quarto, orando a Deus. Deus me fazia refletir que vale a pena nós renunciar ao mundo, renunciar ao pecado,
renunciar às ilusões dessa terra para servir a Deus e um dia morar no céu. O Senhor quer a renúncia. O Senhor quer que nós renuncie o pecado. Porque lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É dom gratuito de Deus, nos dá a vida eterna. É de graça, não precisa pagar. Mas para você entrar no céu, ter a vida eterna, você precisa comer da palavra. Você precisa renunciar ao teu pecado, porque o teu pecado vai te levar para o inferno. Essa é a verdade que muitos não querem pregar. Aleluia, glórias a Deus. Você tem que negar os teus desejos, negar a sua carne, negar, renunciar, deixar o teu pecado. Tudo aquilo que a Bíblia condena, você tem que tirar da sua vida. Agora veja, meu amado, minha amada irmã, que aqui Moisés, ele escolheu, está aqui no versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O prazer do pecado é passageiro. O prazer de você beber uma cerveja, uma pinga, uma vodka, o efeito vai ser passageiro. Vai acabar o efeito da pinga, do álcool, vai acabar o efeito das drogas, vai acabar aquele momento de prazer na prostituição, no adultério, na fornicação. Vai passar o tempo do pecado. É passageiro. É tão passageiro que se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Imagine morrer bebendo. Imagine morrer fumando. Morrer usando droga. Morrer assaltando, roubando, mentindo. Para onde irá a sua alma? O Senhor está falando para você escolher nesta noite. Aleluia, esse vídeo eu estou fazendo à noite. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor está falando para você escolher, tomar uma decisão na sua vida. Moisés escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ou seja, Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. Moisés escolheu Deus. Moisés escolheu o Senhor. Moisés escolheu ser servidor, seguidor de Deus, do que o pecado que ele podia aproveitar lá na vida com o faraó, com a princesa, aleluia, ali no Egito. E veja que o Egito é terra de escravidão. O povo hebreu estava lá na terra do Egito, debaixo da mão de Faraó. Faraó escravizava aquele povo. Faraó ali, meus amados irmãos, simbolizando Satanás. E o Egito significa o mundo lá fora. Aleluia, glórias a Deus. E os hebreus significa o povo que está na escravidão. O Senhor quer tirar do Egito, da terra da escravidão. Que escravidão que é? A escravidão da pinga, a escravidão do cigarro, do adultério, da vaidade, a escravidão das coisas dessa terra, das coisas do mundo. O pecado escraviza a pessoa não tem liberdade. Aleluia, glórias a Deus. Quando ela vê, quando ela pensa, ela já está no fundo do poço. Ninguém pode tirar você do fundo do poço, não. Amigo, amiga, vai te deixar lá embaixo. Não vai poder te ajudar, não. Você vai ter que se decorrer a Jesus. Você tem que correr aos pés do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Entenda e compreenda, meu amado, minha amada irmã. Aleluia, glórias a Deus. A gente faz planos para o ano que vem. A gente faz planos, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes, aleluia, planos para melhorar a vida financeira. Planos para fazer isso, para fazer aquilo. Mas a gente nunca faz um plano para arrumar a nossa vida com Deus. A gente nunca faz um plano. Não, eu vou ser melhor nesse ano. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou ler mais Bíblia, eu vou ser mais fiel a Deus, mas ninguém faz esse plano não.
Muitos fazem plano de comprar uma casa, muitos fazem o plano de comprar um carro, muitos fazem um plano de comprar uma moto, é isso, é aquilo, é conquistar isso, conquistar aquilo, é só o financeiro, é só o financeiro, é só dinheiro. A cabeça das pessoas está induzida a aproveitar as coisas dessa terra, e tudo aqui na terra é passageiro, tudo vai acabar uma hora. A Bíblia diz no primeiro livro de João, segundo epístola de João, aleluia, de Pedro, aleluia, Pedro vem dizendo no capítulo 3, versículo 9, que essa terra está reservada como tesouro para o fogo. Então tudo que há nessa terra, tudo que se conquistar, um dia vai ser consumido pelo fogo. Pode conquistar? Pode conquistar. Mas primeiro conquista a sua vida com Deus. Primeiro arruma a sua vida. Renuncie o pecado. Porque Jesus falou que iria voltar e Ele vai voltar um dia, vai voltar uma hora, pode ser agora, pode ser daqui uma hora, 10 minutos, daqui 1 minuto, o Senhor Jesus pode voltar. E como está a sua vida? Escolha, faça a escolha, como Moisés escolheu. Está diante de você essa escolha. Você não é obrigado a escolher Deus, você não é obrigado a escolher Jesus, mas existem consequências na nossa vida. Tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos, existe uma consequência. Seja uma consequência boa ou seja uma consequência ruim. Existe a consequência de nós ir para o mundo, continuar no pecado, que é o salário do pecado, a morte. Então a consequência do pecado é a morte. Agora existe a consequência de nós servir a Deus nessa terra. Qual que é a consequência? Um dia morar no céu. Então tudo, meu amado, minha amada irmã, você que me ouve agora, você que está me ouvindo agora, você que está me vendo agora, entenda e compreenda, tudo que você fazer nessa vida, vai existir uma consequência, seja na vida espiritual, seja na vida física aqui na terra, né? Agora veja, meus amados irmãos, por que Moisés escolheu? Porque a escolha estava diante dele, e ele escolheu o melhor, sofrer junto com o povo de Deus, do que ter o gozo do pecado, porque o pecado é momentâneo, passageiro. Agora veja por que, meus amados, que Moisés escolheu sofrer. Porque servir a Deus é sofrimento, servir a Jesus Cristo é sofrimento, é luta, é peso, é carga. Por que é luta? Por que é peso? Por que é carga? É fácil. Lá no livro de Marcos, capítulo 8, ou capítulo 9, 34, 8, 34, diz a palavra do Senhor. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é peso, a cruz é carga, é sofrimento, é angústia. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus carregou a sua cruz, não a sua, mas Jesus carregou a cruz própria dele, para o caminho do Gólgota, lugar chamado caveira, aonde crucificavam. E saiba de uma coisa, a crucificação era o pior sofrimento que os romanos faziam com aqueles que deviam alguma coisa. Aleluia, mas Jesus, ele morreu inocente. Jesus não devia nada, mas Jesus morreu, sofreu, padeceu por mim e por você, para que nós, aleluia, glórias a Deus, tivesse o direito ao perdão dos nossos pecados. E hoje, por meio do Senhor Jesus, os nossos pecados são perdoados. Mas existe uma consequência para nós receber o perdão. Qual que é a consequência do perdão sobre a nossa vida? O arrependimento. Quando a gente se arrepende, gera uma consequência. Qual que é a consequência do arrependimento? O perdão de Cristo. Jesus não vai perdoar uma pessoa que não se arrepende. Porque a pessoa que não se arrepende, ela não se sentiu mal quando fez o pecado. Mas quando a pessoa peca, erra, falha, ela se arrepende e dobra o joelho e ela fala, Senhor Jesus, me perdoa. Jesus na hora perdoa ela. Glórias a Deus, aleluia. Porque ele morreu na cruz, ele sofreu. Agora Moisés, versículo 26. Tendo por maiores riquezas, ou seja, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, aleluia, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Você vê?
A gente pode comparar com a vida de hoje. Nós temos que rejeitar o mundo, as riquezas do mundo, o pecado, para sofrer com o povo de Deus e um dia morar na glória, um dia morar no céu. Agora, para finalizar a mensagem, diz assim a palavra do Senhor: porque tinha em vista a recompensa, o céu. Moisés, ele já tinha recebido a revelação de Cristo. Moisés já tinha recebido a revelação de Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Por isso ele rejeitou as riquezas do Egito. Por isso ele recusou ser chamado filho da filha da Faraó. Por isso, aleluia, ele aceitou, aleluia, glórias a Deus, sofrer com o povo de Deus, porque ele já tinha em vista o vitupério, o sofrimento de Cristo lá na frente, que Cristo ia sofrer, que Cristo ia aparecer. Ele recebeu a revelação de Deus, aleluia, e ele escolheu, aleluia, glórias a Deus, ser maltratado com o povo de Deus. Aleluia, porque ele já tinha em vista a recompensa, porque existe uma consequência de nós negar o mundo, é a recompensa, a vida eterna. Amém, meus amados? Olha que coisa linda? Então fica com essa palavra. Estamos no fim do ano, né? Desse ano de 2023. Estamos aí no fim. Vamos fazer propósitos firmes com Deus. Firmes com Deus, renunciar ao pecado. Eu posso trazer estudos aqui profundo dentro da palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Se Deus assim nos permitir, nós vamos estar aqui, aleluia, passando a mensagem da palavra do Senhor, porque não tem algo mais importante dentro de uma igreja do que a palavra do Senhor. Não existe outra coisa mais importante. Igreja que só tem louvor, 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 os irmãos são tudo frio. Vai chamar para orar 1 hora, não aguenta orar 1 hora, acaba dormindo. Aleluia, glórias a Deus. Igreja, né, que só tem louvor, é louvor disso, é o coral, é os jovens, é a irmã tal, é o fulano tal louvando, cantando. Daí no final o pastor chega e fala: amém, meus irmãos, Deus quis falar assim. E a palavra, Deus não fala por meio da palavra, porque a palavra ela confronta a mim, confronta você, confronta o nosso pecado. A palavra não nos deixa viver do jeito que nós queremos. A palavra nos faz viver do jeito dela, do jeito que está escrito. Por isso nós temos que crer na Bíblia. E eu posso trazer muitos estudos aqui, assim Deus permitindo, aleluia, porque está aqui fervendo de versículos bíblicos, mas não vai dar tempo, vai ficar muito longa a pregação, né? E os irmãos têm o que fazer. Glórias a Deus, aleluia. Tá aí a palavra do Senhor, compartilhe, deixe o like, Deus abençoe essa vida, em nome de Jesus. Amém.